sabia que as partes podem fazer acordo sobre o valor do aluguel e as condições de reajuste? Isso significa que, independente das regras da lei, é possível negociar diretamente com o proprietário. Porém, é importante conhecer as regras e os regulamentos para não cair em armadilhas ou ser prejudicado. Em cumprimento ao princípio da liberdade contratual, é permitido que as partes façam um acordo para fixar novo valor de aluguel ou para modificar a periodicidade da correção ou índice escolhido, desde que obedecida as regras previstas na lei. A lei permite aos interessados prevenir ou encerrar litígios por meio de concessões recíprocas, celebrando o acordo e revestido das formalidades legais. E só pode o locatário se livrar alegando vício no seu consentimento. Mas cabe ao locador provar o fato, não é apenas alegar, tem que provar. O acordo deve ser provado, por isso tem que ser escrito. Pode ser feito através de um aditamento ao contrato, pode ser também através de uma simples troca de correspondência entre as partes, sendo dispensadas solenidades. Isso não é um novo contrato, não é uma nova ação. Celebrado o acordo para elevar o aluguel ao nível de mercado, só a partir do acordo e não do início da locação, começa a fluir o triênio legal, os 3 anos, que autoriza a nova revisão locativa. O acordo pode elevar ou reduzir o valor do aluguel, sendo possível também aditar a periodicidade da correção do aluguel. Embora a lei não diga expressamente, também é possível, pelo acordo, alterar o índice de correção, desde que não seja adotado o índice de correção vedado em lei. A tendência é que se intensifique os acordos, disciplinando as partes diretamente os seus interesses. Não é exagerado que, com o passar do tempo, muitos acordos no final do contrato para reduzir o valor do aluguel, para conservar o bom locatário, como já ocorreu no passado. No passado não muito distante, na década de 60, quando estava mais liberado também o mercado. O Estado ele não tem a capacidade de melhor resolver os conflitos de interesses entre o locador e o locatário, indicando percentuais e índices de correção. É melhor mesmo deixar que as partes decidam a questão de acordo com as oscilações do mercado. Deixe sua opinião sobre isso nos comentários e não deixe de se inscrever também. Em 2020, a alta do Índice Geral de Preços, o IGPM, foi um exemplo que tornou corriqueira a negociação entre as partes no tocante à alteração do índice de correção, anual dos contratos de locação, tanto os residenciais como comerciais. No mercado imobiliário, normalmente se usa o IGPM como índice para a atualização dos valores dos contratos, devendo ser aplicado anualmente no aniversário do contrato. Ocorre que no ano de 2020 ocorreu uma alta do índice do IGPM que não ocorria desde a época do Plano Real. Desse modo, os contratos de locação subordinados a esse índice sofreram um reajuste significativo. Tudo isso no momento em que o país atravessava uma crise sanitária. Diante desse cenário, surgiu a discussão de substituição do índice IGPM por outro que representasse apenas uma recomposição da moeda e não ocasionasse enriquecimento do locador e prejudicasse o locatário. A utilização do índice para a correção dos aluguéis tem um único objetivo, que é conservar o poder aquisitivo da moeda, o poder aquisitivo original, diante da desvalorização da moeda, em virtude do período do contrato e da inflação, de forma a manter o equilíbrio contratual e impedir a defasagem do aluguel. Depois da criação do Plano Real, o país não tinha vivenciado
uma alta tão impactante do IGPM, mesmo com pandemia, que não era prevista pelas partes no momento da celebração do contrato, pelas partes à época da assinatura do contrato de locação. Diante da situação sem precedentes que o mercado estava enfrentando, não somente em razão da pandemia, mas também pela alta do IGPM, tornou-se imprescindível a revisão dos contratos para a substituição do índice de atualização para melhor retratar a situação econômica brasileira sem penalizar o inquilino. Como a lei de locação não prevê isso, foi utilizado o Código Civil, a chamada teoria da imprevisão ou da excessiva onerosidade, que diz que o contrato pode ser revisto caso haja onerosidade para uma das partes e extrema vantagem para a outra, em virtude de eventos imprevisíveis e extraordinários que ocorreram após a realização do negócio. Considerando as decisões dos tribunais já proferidas nos últimos anos, ficou claro que a pandemia foi um evento imprevisível e extraordinário, capaz de alterar a base econômica dos contratos, sendo prudente que os contratos fossem repactuados e adequados à nova realidade, com a aplicação de índice que não onerasse demasiadamente o locatário, observando com isso o equilíbrio contratual, a função social dos contratos e a boa-fé objetiva. Foi exatamente nesse sentido que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu em sede liminar, trocando o índice IGPM pelo IPC e aplicando o IPC. A alta do IGPM foi impulsionada pelo aumento dos preços das commodities. Commodities são mercadorias com cotação internacional. Isso ocorreu pela influência do aumento dos preços registrados pelo minério de ferro, cana-de-açúcar e o milho. Cotação é o preço ou o valor de uma moeda estrangeira. Agora eu vou ler uma palavra abençoada para você. Não saia do vídeo, não, assista. Deus tem muito para você, para abençoar a sua vida. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastarão de mim e rumarão para a morte. Tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Ouça o Senhor, é isso que ele está falando aqui. Não ouvir Deus traz consequências, assim como ouvir Deus traz coisas muito boas. Então, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, deixe comentários e até o nosso próximo encontro.